pano de fundo, o amor é a melhor arte do mundo. E aqui a gente traz um pouco da canção. Deixa eu, o que a Vonildo quer falar ali, eu vou transferir para ele. Oi, Vonildo. Como é que você vê essa visão? Assim? A arte imita a vida ou a vida que imita a arte? Levando em consideração que a arte é produto do homem, elas se confundem, né? Porque a arte vai ser sempre a reprodução humana, né? E o homem termina que por reproduzir numa dualidade de presente e passado, de presente e futuro, de presente e passado, na verdade, passado e presente, acontecimentos que transformaram, e agora eu reproduzo, por exemplo, os acontecimentos que se viram de alicerce para esse eu atual. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, a pessoa trazendo uma apresentação de alguém que foi torturado, né? E a gente vê, às vezes, naquela representação, nos dias atuais, as pessoas sendo torturadas da mesma forma. O que você via como a arte, onde você não estava envolto na mesma emoção, por você saber que ali é uma realidade, aí quando você vê a realidade, você diz, igual ao filme tal. Então você está reproduzindo a arte, e a arte está sendo reproduzida a partir da própria vida efetiva, da vida como ela acontece, como ela é. Então, eu sou efetivamente amante de filmes baseados em fatos reais. Porque os filmes baseados em fatos reais, Evanildo, nos traz um aprendizado para ter num processo de empatia aquilo que aquele povo, que aquele indivíduo passou, né, na construção, sobretudo para valorizar as liberdades que eu tenho hoje. Quando você vê, por exemplo, um filme que eu recomendo a todos, O Expresso da Meia-Noite, que foi baseado em fatos reais na época da Guerra Fria, onde o indivíduo é preso por tentar traficar drogas, né? Um haxixe, ele tentando traficar, ele é preso, e por conta dessa guerra entre nações, ele é preso como uma forma de repreensão, né? Na guerra entre países, né? Você é um indivíduo de um país que se opõe a mim, então agora, por conta de um ato seu, que em tese pela justiça lá do país, seria uma coisa resolvível fácil, até por uma fiança ele ser solto, o cara ser condenado a 30 anos, depois até prisão perpétua, e depois ele consegue sair. Mas assistam o Expresso da Meia-Noite. E a gente vê hoje, nação contra nação, de uma forma hoje diferente, mas que a gente, com essa alegria e vigor, tem que estar vibrando, sobretudo através da oração, para que não continue os massacres, as torturas, né? E para que a gente seja só pura arte e pura vida, mas a arte agora sempre reproduzindo o bem, o belo e o bom. E aqui eu vou trazer, dentro da arte espírita, a música. Essa música eu tava... Deixa eu ver aqui, gente, só um minutinho, que quem sabe faz ao vivo, mas o ar-condicionado ele já baixou um pouquinho a afinação. Eu não vou parar. Baixou meio ponto, olha. Você viu o que é, né? Como está no frio, ele baixou. Temperatura. Olha como já melhora. Subiu um tom. Eu vou cantar uma canção aqui. Chama-se A Porta e a Chave. É uma canção autoral.
fala um pouco sobre... Eu falava da compreensão dos povos, que eu falava no poema também, Sua Tarefa. Fala do exercício total, pleno da caridade, na sua essência. E aqui destaca um personagem que viveu isso na sua vida, na expressão artística, cultural, emocional, espiritual, de que eu tenho conhecimento e tenho a alegria sincera de ter sido contemporâneo de Chico Xavier, espírito de grande envergadura que eu tenho admiração, porque somos espíritos imortais, então eu sou um eterno admirador de Chico Xavier. Chama-se A Porta e a Chave. Perguntamos-nos todos os dias qual a fórmula, o caminho da felicidade. Felicidade de fato, paz de espírito, seja o que for. A felicidade muitas vezes está bem junto de nós, quando nossos anjos protetores, guardiães, consciência, como queira chamar aí na sua religião ou na sua crença, nos ensinam portas e chaves. Uma dessas portas é Jesus Cristo. E Chico, uma das chaves. Jesus é a porta, Chico Xavier. Jesus é a porta, Chico Xavier. Jesus é a porta, Chico Xavier. Há muito tempo eu me via perguntar qual era a maneira de voar. Voar sem tirar os pés do chão, sem dogmas, sem nenhuma ilusão. Foi então que eu recordei que há asas no meu coração, do amar a todos como a mim mesmo. Tu sós Deus, é só querer, não espero mais não. Chico Xavier. Chico, agora eu sei como é que é. Chico Xavier. Chico, agora eu sei como é que é. Acordei me sentindo feliz. Minha essência fluía tão bem. Se eu sou Deus, eu consigo amar os outros sem distinção, benevolência, indulgência e perdão. Se eu sou Deus, eu consigo amar os outros sem distinção, benevolência, indulgência e perdão. Chico Xavier.
Chico, agora eu sei como é que é. Chico, Chico Xavier. Chico, agora eu sei como é que é. A porta e a chave: benevolência, indulgência e perdão. Essa canção, gente, é de 2010. Essa canção, ela faz parte da própria construção do programa Conhecer. Obrigado a vocês. Falou de Chico Xavier, para mim é presente de Deus. Para mim também, minha irmã. Obrigado pelas considerações também, Rosemary Cruz. Então, você falar de Chico Xavier, você falar de amor, você falar de alegria, você falar de transformação, você falar de exemplo de vida. O papel da arte espírita, divulgação da doutrina espírita, como eu falei, estímulo à reforma íntima. A arte espírita visa tocar corações, consolar, inspirar e levar a reflexão sobre a vida e o propósito espiritual, utilizando o belo para a transformação. Então, transformar-se através do belo e do bom, do bem, usando, sobretudo, esses ícones de que eu sempre falo aqui. Chico Xavier é um deles. Você tem pessoas com... A gente cita sempre vários personagens. Mas você tem a nossa grande amiga Madre Teresa de Calcutá e a nossa irmã Dulce, falar aqui desse pessoal ligado à Igreja Católica, dois ícones, referências nos seus postulados práticos, ou seja, da sua vivência em prol do outro, do bem. Nós temos na Igreja Evangélica a nossa grande referência, que precisa ser mais vivenciado, resgatado no continente norte-americano. E aqui a gente faz destaque ao nosso grande pastor Martin Luther King Jr., um personagem da história. Nós temos também um grande personagem, a grande alma, Mahatma Gandhi, a grande alma, Gandhi, um revolucionário através da não violência, transformou a forma de ver as interações entre povos, e é um aprendizado. Nós tivemos aqui nosso irmão Divaldo Franco, André Luiz Peixinho e tantos outros. Nós temos aqui a nossa freira católica também, né? A nossa norte-americana, a nossa grande irmã Dorothy Stang. Inclusive está trazendo, chegando, eu acho que foi dia 13, se não me engano foi 13 de fevereiro, o ano do seu desencarne, e tem uma vivência na causa social gigantesca. E aí vem comunicação do além, inspirada por espíritos. A arte espírita busca reproduzir o mundo espiritual, oferecendo uma nova perspectiva sobre a existência e o futuro. E a gente traz aqui dentro da arte, a gente fala do filme. O filme Nosso Lar, por exemplo, é uma referência. O filme Nosso Lar foi uma quebra de paradigmas. As pessoas se uniram para trazer um pouco do que é justamente essa existência da vida futura, e a certeza de que através dessa arte, que é baseada num livro do próprio Chico Xavier, que traz, através do espírito André Luiz, que foi um médico que sua última encarnação foi aqui no Brasil mesmo, e traz um pouco do que é esse mundo espiritual, e fala desse bem, desse belo e desse bom que tem que ser exercido,
E essa arte, que é o cinema, nos traz a possibilidade de entendimento desse mundo e mudança efetivamente do que devemos ou não privilegiar, do que é efetivamente ou não plausível. E aí, gente, quando a gente falou em cinema, eu vou abrir um parêntese aqui para poder falar de uma... Eu digo que tem sempre polêmicas, né? São trazidas. As pessoas têm trazido críticas ferrenhas a essa forma. Por exemplo, se você assiste a um filme como o Nosso Lar, diante das pessoas estarem criticando, e aí a gente termina criando factoides, a gente termina criando pontos de vista, e ponto de vista não é a verdade, né? Um dos facilitadores da expressão da arte, sobretudo do cinema, é através da inserção, da criação da política pública. E a política pública... Peraí, Sala, você está falando de espiritismo ou política pública? Sim, mas política pública é espiritismo. Espiritismo é política pública. Por quê? Porque através da política pública eu faço com que essa humanidade, e eu me restringo aqui agora à nossa nação Brasil, eu faço com que essa comunidade tenha acesso a meios de manifestação da cultura através do cinema, da arte, ou do teatro, da dança. E essa política pública ela é construída a partir das pesquisas. Aí eu chego agora aqui, por exemplo, eu estou em Alagoinhas, aí alguém me diz, poxa, Salles, hipoteticamente, porque eu não tenho específico, em Aramari não tem cinema. Em Aramari, as pessoas não conseguem acessar, porque às vezes o filme não está ainda ou então não tem acesso a Netflix ou uma outra plataforma de exposição de cinema. Às vezes o filme não está ainda na Netflix e está no cinema. Há uma cidade, por exemplo, aqui como os nossos vizinhos, Aramari, não tem cinema. Então a pesquisa da criação da política pública, a Aramari não tem cinema. Então vamos construir um cinema. Qual é a população de Aramari? Não vamos entregar a possibilidade de acesso à arte, acesso à música, acesso à dança, acesso ao cinema. Pessoas com potenciais incríveis, né? Eu estava assistindo a um documentário que esse Wagner Moura, daqui da Bahia, veio de lá de uma cidade humilde, né? Totalmente, ele dizia que faltava local para jogar bola, para a gente assistir um filme, etc. E ele hoje é um indivíduo conhecido no mundo todo e conquistou esse... Então a política pública, ela cria, Ronildo, ela cria leis. Lei é aquilo, efetivamente, que tem que ser cumprido. Está ali na Constituição, e a partir daquela Constituição, é a Carta Magna que regula, que conduz, que auxilia a humanidade, cria regras, tanto para pessoas individuais como instituições cumprirem aquilo, e ali geram-se inclusive as penalidades pelo não cumprimento. Então, como uma forma de facilitar o acesso das pessoas a filmes, né, foi criado uma lei chamada Rouanet, né? E aqui a lei Rouanet, ela é criada lá no ano de 90, 91, era até no governo Collor ainda, onde o secretário de Cultura, Sérgio Paulo Rouanet, se eu estiver equivocado, não tem problema, eu vou pesquisar.
E aí a gente já quebra logo um paradigma, né? Um filme como o Nosso Lar, para as pessoas acessarem o Nosso Lar, ele não pode ser que a Lei Rouanet é uma lei que, diga-se de passagem, ela permite que você, enquanto produtor, pessoa física ou pessoa jurídica, capte recursos, né? Na verdade, é uma troca de obrigações. Então, às vezes, uma empresa que vai pagar, Evanildo, o seu imposto de renda, vai recolher o seu imposto de renda, e você tem, de repente, um produtor tem um projeto, né, de uma produção cinematográfica, uma dança, um show musical, alguma coisa desse tipo, a pessoa busca essa empresa, traz o seu projeto com todas as questões legais, e você capta esses recursos da empresa privada, e essa empresa, ela deduz um percentual, até 4% da sua... A pessoa física, né, é maior, um pouco maior, 6%. Você deduz naquilo que você vai recolher. Ou seja, ao invés de você pagar esse imposto que você teria que pagar por tudo, pelo serviço, ou pelo que você produz, ou pelo que você vende, né? Enfim, você direciona uma parte desse imposto para fomentar, para auxiliar esse produtor. Então as pessoas confundem. E a Lei Rouanet, ela vem a partir do PRONAC, que é o Programa Nacional de Apoio à Cultura. Então, um mecanismo de incentivo fiscal, que, o que eu acabei de falar, não prevê repasse de verbas do governo. Então as pessoas, Evanildo, ficam dizendo assim, aí vai destruindo uma coisa tão benéfica que é a Lei Rouanet. Em vez de investir esse dinheiro em saúde, fica privilegiando cantor tal, artista tal, etc. tal, e aí vai. E as pessoas, sem conhecimento de causa, vão trazendo em verdades. Então, por essa lei, o governo federal renuncia a uma parte da arrecadação de impostos para que o valor seja investido em projetos culturais aprovados por quem? Pelo MINC, que é o Ministério da Cultura. Quando é criado lá, né, a Secretaria da Cultura, Rouanet cria essa lei, foi felicíssimo, foi em 91, como eu falei mesmo, e é Sérgio Paulo Rouanet, que era secretário da presidência no governo Collor de 91 a 92. Apresentou essa proposta e passou. Então, como é que funciona? O processo de fomento não prevê repasse direto, como eu falei, dos cofres públicos pelo artista, mas sim autorização para a captação de recursos no mercado, dividida em fases. Então, você capta recursos no mercado. Como é que acontece? O produtor, esse produtor, gente, pode ser você aí que me ouve, aqui no Brasil. Você que me ouve, você que está no meio artístico, você que está no meio, né, de uma forma geral, no meio cultural, você submete o projeto ao sistema de apoio às leis de incentivo à cultura, que é o SALIC, e o Ministério da Cultura analisa se o projeto cumpre os requisitos legais. Então, não é simplesmente você chegar lá e puf, não, vem cá, o seu projeto está dentro do escopo daquilo que é requisitado, daquilo. Então, com o projeto aprovado, o produtor recebe autorização para buscar o quê? Patrocinadores, ou seja, as empresas, ou doadores, que são as pessoas físicas, que fazem a declaração completa do imposto de renda. Olha que coisa interessante. Então, a empresa, como eu disse, pode abater 4% do imposto de renda devido e a pessoa física 6%. O dinheiro captado vai para uma conta vinculada ao projeto do Banco do Brasil, e aí é onde está a fiscalização, monitorada pelo governo. Então, esse dinheiro que é captado é monitorado pelo governo. Então, por isso que é impreterível que você, nesses
nos custos que você tem, seja através de depósito bancário, salvando comprovantes, informando tudo detalhado, porque são as formas de rastreio se efetivamente aquilo que você se propôs, você está cumprindo. Diana Dantas, como vai, minha amiga? E aí? Então, quais são os projetos que podem ser beneficiados? Deixa eu trazer esse computador aqui para frente, que aí eu não preciso ficar virando o rosto toda hora. Olha ele aqui, viu? A Lei Rouanet pode contemplar filmes de curta e média metragem. Então, um longa-metragem como o filme Nosso Lar não pode ser contemplado por essa via, que é a Lei Rouanet. E também trazendo o Agente Secreto, que é esse filme que traz fatos verídicos lá do estado de Pernambuco, que foi campeão do Globo de Ouro agora aí. Conforme as regras, podem captar recursos via a Lei Rouanet, projetos de artes cênicas, aí engloba o quê? Teatro, dança, circo, ópera e mímica. Música, concerto sinfônico, música instrumental erudita, canto coral e música popular. Artes visuais, aí vem o quê? Exposições de pintura, escultura, quanta coisa, gente. Fotografia, design, artes gráficas e grafite. Humanidades, né? Também literatura, edição de livros, feiras literárias, incentivo à leitura. Audiovisual, que é o que a gente fala, festivais de cinema, documentário, curta e média-metragem. Então, você vai fazer um curta-metragem, você pode angariar fundos para você produzir o seu trabalho. E como é feita a fiscalização? Cada gasto deve ser realizado via transferência eletrônica, que eu falei, ou cartão de débito, que gera justamente esse rastreamento digital automático. Então, o Ministério da Cultura utiliza o sistema SALIC, que eu falava, para acompanhar através de notas fiscais, plataformas de acompanhamento, etc. No final do projeto, o beneficiário deve apresentar um relatório detalhado da produção e da execução financeira, com extratos, notas fiscais e recibos, tudo ali guardadinho. Então, além do MINC, que é o Ministério da Cultura, a aplicação de recursos fica sob a radar de órgão de controle. Então, existem órgãos que estão no controle disso aí, que é o Tribunal de Contas da União, Controladoria Geral da União e a Receita Federal. Então, apesar das pessoas criticarem, e é um espaço para melhorias na Lei Rouanet, sobretudo nessa questão da fiscalização, até como forma de acabar com as mentiras que surgem. Ele diz aqui, cidadãos também podem consultar o valor captado, ou seja, você captou, quem doou e como o dinheiro está sendo gastado através de um portal chamado Versalic. Quais foram os recursos públicos para a gente trazer aqui para um exemplo, gente, que as pessoas vêm criticando esse longa-metragem. Eu falo aqui que a Lei Rouanet não abraçava longa-metragem. Então, esse filme, O Agente Secreto, por exemplo, que sofreu muitas críticas, né? O pessoal gosta de trazer. A Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, informou que o orçamento para filmar O Agente Secreto foi de 28 milhões, dividido entre Brasil, França, Alemanha e Holanda. Então, foi uma divisão entre nações. E essa parte brasileira ficou em torno de 13 milhões e meio, dos quais 7 milhões saíram do Fundo Setorial do Audiovisual, que é o FSA. Então, esse Fundo Setorial, gente, ele é um fundo que ele é construído a partir das mostras dos direitos autorais, televisivo, aqui, das arrecadações dos artistas nacionais, aqui mesmo na nossa rádio aqui, com certeza Cláudio Pena arrecada, né, para o pessoal, para o ECAD, os direitos autorais, etc. E o restante
com aportes privados, que são os patrocinadores privados, né, que oferecem os seus recursos para que sua marca seja divulgada. Então, é como diz aqui, os valores provenientes do FISTEL, que é o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, além de receitas associadas a concessões. E a gestão cabe à Ancine e ao BNDES, que é o que fica justamente com o aporte financeiro e responsável pela operacionalização dos recursos. E ele fecha aqui dizendo que a comercialização do filme custou 4 milhões e o fundo contribuiu com 750 mil. E aí, gente, eu trouxe essa questão aqui para a gente entender que essa lei Rouanet é uma coisa excelente. Quando você traz ali, ó, quanto espaço democrático, né, a lei Rouanet abraça. E você vê quantas pessoas tem ali que podem se transformar e podem ser transformadas. É o que você falava da vida imita a arte imita a vida. Quando as pessoas com seus potenciais artísticos podem expressar a sua arte de uma forma que ele possa levar, como tem levado para outras nações, a sua forma de interpretar, sua forma de agir, sua forma de pensar, através da cultura e da arte. Então, essa coisa da criação da política pública, para que a arte possa se expressar da forma mais bela possível, a gente tem que louvar, a gente tem que valorizar, né? São 19 horas e 40 minutos. Eu retorno aqui sobre as principais características dessa tríade aqui da cultura, arte. Oi, Evandro. Temos aqui em Alagoinhas o Coral da União Espiritual, Centelha Divina, né? Coral Centelha Divina, sim. Assim também como um grupo de teatro na União. A União também tem um grupo de teatro que o pessoal está se organizando para poder voltar com as peças que tem. Aí uma coisa que você acabou de falar. Você sabia que você... Ali você tem um coral, que você pode expandir esse coral para conseguir investimentos, às vezes, para comprar instrumentos, comprar roupa, para apresentar-se em outros locais, tendo apoio para trazer a expressão musical e o canto coral em outros espaços, não é? Outros espaços, outros ares, entendeu? Principais características: foco no bem e no belo. A produção artística é orientada para o bem e para a beleza, alinhada com os valores cristãos e espíritas, que na verdade eu acho que é uma redundância. Cristão e espírita eu vejo como uma única. Diferente da arte comum, enquanto a arte comum pode focar no material, a arte espírita se propõe a transcender, focando a espiritualidade na eternidade. A gente está falando aqui da arte espírita. Em resumo, na verdade, ainda faltou aqui a diversidade de expressões. Abrange todas as formas de arte, música, teatro, leituras, artes visuais, sempre com um propósito doutrinário e educativo. E aí a gente falou, você vê que o espiritismo não se afasta também tanto da arte comum. Quando ele fala transcende, porque a gente considera o espírito na expressão da arte espírita. Em resumo, a arte do espiritismo é mais que um entretenimento. É um meio sublime de evangelização, de elevação e de conexão com o divino, vital para o desenvolvimento do espírito imortal, para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Então a cultura e a arte, portanto, duas das expressões do espiritismo, eles têm como forma a construção desse espírito imortal, desse espírito consciente de que é imortal. E a gente já vai até caminhando para o nosso final aqui, né? São 19 horas e 44 minutos. Eu vou trazer mais um poema aqui.
E a poesia também é uma forma de expressão. E eu vou pedir licença para trazer um poema aqui, mais um poema autoral. Eu até já o recitei aqui, mas eu vou fazê-lo novamente, porque eu acho que é interessante a gente trazer. Deixa eu ver aqui se uma letra está um pouco menor. Eu vou pedir licença a vocês e vou trazer um recurso chamado óculos. Gente, eu vou trazer um poema que é um convite a todos nós, que possamos, apesar das dificuldades, das isenções, dos abandonos, das dificuldades de uma forma geral, não percamos a nossa fé e continuemos de pé na certeza de sermos esses elementos imortais e que se ressurge a cada dia, de pé e com fé. Só um minuto. Ver se eu consigo aqui executar ele. O Espiritismo não impõe os seus princípios. Convida a conhecê-los sob o crivo da razão. Disse Kardec, ratificaram os espíritos sem dogmas, sem imposição, sem fé cega, buscando a compreensão. Ser livre para caminhar é um princípio indissociável. Assumir as consequências dos atos, ter disciplina, ser responsável, sem ser dono da verdade, tolerante, razoável. Jesus, guia e modelo para toda a humanidade, e a doutrina que ensinou exemplificou de verdade. Ninguém vai ao Pai senão através dele, a mais sublime realidade. Espírita não é a favor da vida defendendo armas, chacinas e guerras. Não existe meio cristão, não existe meio evangelho, com remendos ou quimeras. Sejam suas palavras harmonia, com caridade e palavras coerentes, sinceras. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem ele é? Qual o tamanho da tua crença? Qual o tamanho da tua fé? Há Espiritismo, filosofia, que convida ao raciocínio a estar a todo tempo de pé. Ansiedade e depressão, sem prazer no aqui e agora. Nos corre-corres da vida, para a essência não tem hora. Os prazeres imediatistas, nos referendando materialistas. O Evangelho foi embora? Ah, espíritos amigos, vêm em dias atuais nos fazer recordar das escolhas que fizemos quando do lado de lá. Amor e ciência lado a lado, sem estar alienado. Um casal bem casado, nos fazendo caminhar. Eu fiz algumas alterações, substituindo o nome da nossa amiga Suzy Barboni, mas quando eu falava dos espíritos amigos, é porque ela também é auxiliada por esses espíritos amigos, portanto é uma construção a partir de uma apresentação que ela fez
43ª Semana Espírita de Alagoinhas, dedicado à amiga de ideais Suzy Barboni, após uma brilhante palestra cujo título foi A Fé Raciocinada e o Progresso Espiritual. Um grande abraço aqui à nossa amiga Rai Santiago, nossa amiga Freude também aqui presentes na nossa live. Grande abraço no coração de vocês. Queremos aqui destacar também mais uma vez os nossos colaboradores. Rencan Corretora de Seguros, você quer fazer o seguro do seu carro, consórcio, plano de saúde, seguro de vida, seguro empresarial, nossos amigos Sérgio Vinícius e Adalberto Neto. Nosso agradecimento também à nossa amiga deputada Ludmila Ficina, que sempre ao lado das causas do bem, com trabalho, coragem e compromisso, ela segue fortalecendo iniciativas que transformam vidas e promovem o conhecimento e a espiritualidade. Uma presença que inspira e apoia a nossa gente. Lembrando a vocês também que na clínica Rebeca Rabelo, a sua beleza sempre será valorizada. A sua melhor versão é a nossa missão. A harmonização facial, preservando a naturalidade e destacando sua beleza. Agradecimento também à Rádio Valdo Costa, que sempre apoiando as boas causas para o bem-estar da comunidade, está junto com o programa Conhecer. Obrigado, Rádio Valdo Costa, meu irmão. Muito obrigado. Se você quer encontrar materiais de construção, vá no Cimentão, que fica aqui em Alagoinhas, Bahia. Fica na rua Doutor João Dantas, Santa Terezinha, Alagoinhas. Muitíssimo obrigado aos nossos irmãos Alain e nossa amiga Sandra. E um grande abraço e agradecimento à nossa amiga Darcy Santana, que é uma colaboradora também que acredita na proposta espírita. Lembrar vocês que queiram também colaborar com o programa Conhecer, é só entrar em contato conosco através do próprio programa Conhecer ou através do contato 759-9982-1699. 759-9982-1699. Você quer ver a sua marca divulgada e ao mesmo tempo colaborar com o programa Conhecer, é só ligar para a gente, que a gente vai entrar em um acordo, uma colaboração, que vocês possam efetivamente. E a gente vai agradecendo mais uma vez. São 19 horas e 52 minutos. Eu vou trazer as considerações finais ali do nosso amigo Evanildo. Em seguida eu vou fazer a prece de encerramento. Evanildo, suas considerações finais, meu irmão. Nessa vivência da arte e a vida, que possamos ser o protagonista principal, né? E que as nossas referências sejam do Cristo, e em todos os momentos, em todas as dificuldades, possamos lembrar sempre as suas referências, o amor e a caridade. Que todos possam ter um bom final de semana, uma noite agradável. Boa noite a todos. Obrigado, Evanildo, meu irmão. Muito obrigado a você pelas palavras. E a gente vai chegando a mais um final do programa Conhecer. Agradecendo a espiritualidade, aos irmãos, amigos, agradecendo a você. Você que acredita na humanidade, que pensa no bem, no perdão. Você que tem bom ânimo, amor no coração. Que acorda cedo, confiante, entendendo que na vida ninguém é professor, todo mundo é estudante. Que precisa rever atos passados, valorizando o futuro, ressignificando esse instante. Esse instante que às vezes nos deixa triste, mas que também nos deixa contente.
Lembrando que passado e futuro são bênçãos, mas que a maior bênção é presente. Que possamos nesse instante, sem remendos ou quimeras, ressignificar as palavras do Cristo, evitando a violência, a intolerância, as guerras. Grandes irmãos de todas as filosofias e religiões, irmãos de todos os cantos do mundo, continentes, nações, unidos e irmanados na certeza contagiante de que para um mundo mais belo, de caráter pacífico, significante, é preciso orar, acreditar com fé que somos todos aprendizes, que somos todos repetentes, que somos todos estudantes. Obrigado à espiritualidade amiga pela inspiração. Se Deus quiser, estaremos no próximo sábado, aqui na 93 FM, a Rádio do Coração. Muita paz a todos. Obrigado, Elisete Santos. Bom final de semana para todos nós, luz e paz.